Já está aparecendo aí para vocês a redação? Uhum. Beleza. Vamos lá, então. Essa redação aqui, ela tem título, né? Coisa que as outras não tinham, tá? E aí eu aproveito para chamar a atenção aqui de vocês quanto a isso, né? Não colocar título, na realidade, no Enem não é problemático do ponto de vista assim, de pedido, né, de solicitação, visto que eles não obrigam a pessoa a colocar. Mas eu já cansei de falar para vocês que perde-se uma oportunidade muito grande de você construir e demonstrar um outro aspecto importante, que é a questão da circularidade, tá? Então, o que ocorre? Essa pessoa aqui, diferente das outras pessoas, essa pessoa colocou um título. E aí a gente vai ver se esse título está fazendo circularidade com o que foi falado ali na conclusão, né? Porque eu já falei para vocês que o título ele sai da conclusão, de preferência da última frase da conclusão, tá? Que é o seu período de finalização. Então, vamos lá. O positivismo, corrente filosófica do século XIX, propõe que a sociedade evolui a partir da ciência. Entretanto, o avanço das tecnologias acentuou as desigualdades sociais existentes na contemporaneidade. Desse modo, convém considerar a ausência de políticas públicas e as minorias marginalizadas, a fim de compreender tal cenário. Vamos lá. Comentários sobre essa introdução. O que vocês acharam dela? Tem algo errado? Não tem? Tem algo que poderia ser melhor? Me diz aí. Eu achei top, eu não vi nada de errado, não. Beleza. Milena, Sara, o que vocês acharam? Vocês acham que tem alguma coisa a alterar aqui? Eu achei boa, eu tô procurando, mas eu não tô vendo nada, assim, fora do padrão, não. Tá. Sara? Sara? Sara tá com o microfone? Oi, que eu tô lendo aqui. Oi, desculpa. Calma aí, deixa eu... Essa introdução aqui, há algo para modificar a respeito dela? De repente, um pouco mais de contextualização. Não é, Sara, quando eu pergunto isso, eu não estou falando que tem que achar alguma coisa, tá? Tipo assim, se para você cumprir o papel de mostrar o que está sendo falado, de trazer o tema, dar uma contextualizada e pegar os argumentos, então fechou, tá? Não, assim, porque eu senti pelo seu tom de voz, talvez fazer isso, tal. Não necessariamente tem que
ter alguma coisa, é só o que vocês enxergam e o que... E, de repente, sei lá, se vocês acham que tinha algo para melhorar, entendeu? É só por isso, mas não é uma obrigação, tá? Escutou, Sara? Aham, escutei. Tá. Então, olha só, vamos lá. Aqui, o que eu faria? Eu faria o seguinte: positivismo, corrente filosófica do final do século XIX, porque não é a corrente do século inteiro, e isso é da segunda metade do século XIX para frente, tá? Então, para eu não criar uma perspectiva de que o positivismo foi a corrente total do século XIX, eu faria dessa forma, tá? Eu colocaria que o positivismo, corrente filosófica do final do século XIX ou da segunda metade do século XIX, tá? E aí vou alterar aqui, ó, vou botar assim. Da segunda metade do século XIX, propõe que a sociedade evolui a partir da ciência. Talvez eu colocaria do progresso científico, tá? Para não ficar uma coisa da ciência. Que ciência? É o quê? Entendeu? Então, o positivismo, corrente filosófica da segunda metade do século XIX, propõe que a sociedade evolui, talvez não propõe, ela não propõe, ela afirma, tá? Então, a corrente afirma que a sociedade evolui a partir... Aí aqui eu não colocaria da ciência, eu colocaria do progresso da ciência ou do progresso científico, tá? A maneira de deixar da ciência é assim, a partir do progresso da ciência. Então, o positivismo tem essa concepção. Entretanto, o avanço das tecnologias acentuou as desigualdades sociais existentes na contemporaneidade. Eu vou deslocar esse cara para cá, na contemporaneidade, eu vou trazer, entretanto, na contemporaneidade, o avanço das tecnologias acentuou as desigualdades sociais já existentes previamente. Tá? Eu faria isso. Desse modo, convém considerar a ausência de políticas públicas e as minorias marginalizadas a fim de compreender tal cenário. Então, convém considerar X e Y, tá? Convém considerar a ausência de políticas públicas, talvez, né? Para ser mais sucinta, talvez colocasse a ineficácia estatal ou o descaso estatal, tanto faz. Enfim, mas aqui não está errado, é uma sugestão, tá? Então, eu vou destacar as coisas aqui até para depois poder... as pessoas, né, no caso, a pessoa que fez, poder fazer a troca. Rapidinho. Tá. Em primeira análise, destaca-se o desinteresse governamental. Aí a pessoa colocou aqui, né? Ela fez o quê? Ela primeiro fala da ausência de políticas públicas, então a obrigação dela é repetir isso aqui, mas não falar da mesma maneira. Então, por isso ela fala ausência de política pública e desinteresse governamental. E aí,
existe uma questão, eu não sei com quem que eu estava conversando, agora eu não me lembro com quem que eu estava conversando, sobre essa questão do vocabulário, né? Tipo assim, a gente não pode delimitar uma coisa como real quando essa coisa é agressiva. Então, por exemplo, talvez ineficácia estatal ou ineficiência, né? Depende, ou algo menos agressivo, né? Porque desinteresse governamental, eu estou falando assim, o governo está cagando, está desinteressado em resolver o problema. Eu acho que talvez seja agressivo, né? Então, talvez se falasse, convém avaliar a eficácia estatal, porque aí avaliar, a gente vai avaliar. Aí, na nossa avaliação, a gente vai dizer se é eficaz ou não, se está bom ou se não está bom, se já investiram muito ou se não investiram muito, tá? É claro que aqui a gente está buscando uma redação impecável, né? Eu não estou falando que essa redação aqui não teria uma boa nota, muito provavelmente teria, mas a gente está buscando aqui uma questão impecável para a gente poder tirar o atraso, de repente, em outra matéria, né? Errar mais um pouquinho em uma coisa em outra. Tá? Então, assim, eu só quero que vocês pensem sobre palavras que são palavras fortes, que são palavras agressivas e que por vezes, elas podem gerar um tom para o nosso texto que não é o que a gente quis, tá? Então, o meu intuito é esse. Meu intuito é trazer para vocês um pensamento de equilíbrio dentro daquilo que se coloca, né? Então, falar, de repente, desinteresse é como se eu falasse assim, os políticos roubam dinheiro. Eu não vou falar que eles roubam, mesmo que seja comprovado, eu vou falar que do que eles investem, esses investimentos não são bem direcionados. Entendeu? Tipo, eu não vou dizer que alguém comete um crime, mesmo que eu tenha como provar na redação. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Beleza. Então, vamos seguir aí. Em primeira análise, destaca-se o desinteresse governamental. Esse Czinho aqui é o quê, pessoal? Partícula passivadora, né? Então, destaca-se desinteresse. Desinteresse é destacado. Tá certinho aqui. Aí, aqui não tem problema, porque a pessoa fez certinho. Agora, se ela falasse destaca-se o desinteresse e a falta de infraestrutura, ela já erraria. Tá? Mas aqui ela tem o domínio sobre a gramática, então tá tudo bem. Por isso que é importante ter o domínio da gramática, porque aí você pode usar e abusar dessas práticas que não são práticas para qualquer falante, né? E sim para um falante mais avançado. Então, vamos lá. Em primeira análise, vou tirar aqui um pouquinho. Em primeira análise, destaca-se o desinteresse governamental. Nesse contexto, durante a pandemia do novo coronavírus, o ensino à distância foi uma opção encontrada para solucionar a falta de aulas presenciais em escolas e universidades. Contudo, a aquisição de aparelhos de informática não é viável para uma parcela da população. Dessa maneira, o alcance à educação de qualidade é prejudicado pelo descaso do governo. E aí, pessoal? Comentem. Já os tempos verbais, o ensino à distância foi e depois não é viável. Uhum. Tá certo assim? Tá errado? Tá errado. No caso, assim, a ideia é você, como a gente ainda está vivendo aqui a situação, né? Você pode colocar nesse contexto, durante a pandemia do novo coronavírus, o ensino à distância tem sido uma opção encontrada para solucionar a falta de aulas presenciais em escolas e universidades.
Contudo, a aquisição de aparelhos não é viável, porque aí tu bota tem sido, está acontecendo aqui no presente, é um processo, né? Mas aí não é viável para uma parcela da população. Aí está no presente, tipo, está no decorrer, tá tranquilo. Só tem que ter cuidado para não dizer que foi e uma coisa é, porque aí tem incompatibilidade, né? E você está falando de um momento de agora, você não está falando da Revolução Industrial, entendeu? Que, tipo, é uma coisa que já passou, entende? Aham, entendi. Beleza, então olha só. Vou esperar outras pessoas comentarem aí. Fala. Fala, amor. Mal, desculpa. Eu queria te perguntar, tipo, mesmo a gente estando passando por isso agora, para quem lê essa redação, por exemplo, no futuro, a pessoa poderia ter colocado, tipo, durante a pandemia do novo coronavírus ocorrida no ano de 2020, ou como Sim. a gente está presenciando isso agora? E a redação seria, tipo, lida agora, não teria problema. Não, olha só, eu gostei muito da sua opção de colocar no 2020. Acho que é mais preciso ainda. Muito bom. Entendeu? A gente está fazendo, por exemplo, se a gente pensa em Enem, Milena, a gente está fazendo. Se cair alguma coisa só, eu tenho certeza que, cara, vai cair alguma coisa sobre. Não sei se sistema de saúde ou a questão da pandemia mesmo e dos impactos financeiros. Enfim, sobre pandemia vai cair. Alguma coisa vai cair. Digo assim, em relação a tema, né? Mas a ideia é que quando você traz esse ponto para a gente aqui, de colocar no ano de 2020, você está delimitando de modo atemporal, do tipo assim, você está colocando para qualquer pessoa ler, tanto quem está passando agora, quanto quem daqui a 100 anos vai ler a redação, entendeu? Por isso que eu acho perfeito esse pensamento. Quanto mais detalhes, né, a gente tiver com relação ao aspecto temporal, melhor vai ser. Entendi, mas aí, por exemplo, é uma pergunta mesmo que eu não entendi muito bem, tipo, se eu coloco assim, eu poderia colocar o tempo verbal, tipo, durante a pandemia do novo coronavírus ocorrida no ano de 2020, por exemplo, aí eu poderia, o ensino à distância tem sido porque eu tô no ano ou foi porque eu tô falando sobre o ano mesmo estando no ano? Se essa redação, se esse tema cair em 2022, você vai falar foi, porque está no passado e já foi concluído. Entendeu? Aqui, o que foi o erro aqui? Foi que o ensino à distância foi uma opção e aí depois ela falou, contudo, a aquisição não é. Comparando esses dois verbos é que deu problema, entendeu? Agora, se em 2022, Entendi. entendeu? Já acabou. Quer dizer, espera-se. Já acabou, né? Espera-se que já tenha acabado. E aí você tratar o episódio da pandemia, você vai tratar no passado. Entendeu? Você vai falar que o ensino à distância foi uma opção encontrada para solucionar a falta de aulas presenciais em escolas e universidades, contudo, a aquisição de aparelhos de informática deixou a desejar porque grande parcela ficou sem o ensino porque não tinha infra para lidar com ele. Entendeu? Quando você fala no presente, é que você está o que acontece? A dissertação, ela é o presente, o tempo verbal da dissertação é o presente do tempo em que você está falando, né? Só que quando você se refere a fatos históricos marcantes para a população brasileira, mundial, estadunidense, enfim, quando você vai falar de algo que foi um marco, você fala no passado se a coisa já tiver passado. Então, 2022, você falaria... Se você estivesse escrevendo em 2022, aí você ia falar, durante a pandemia do novo coronavírus ocorrida em 2020, o ensino à distância foi uma opção encontrada para... Entende isso? Só que agora, se você tivesse que fazer isso agora,
né, essa redação agora, nesse ano, né, no momento ainda de pandemia. Por exemplo, o Enem vocês vão fazer ainda no momento de pandemia. Eu não acredito que vai melhorar, tudo bem, a gente está em setembro, na verdade a gente já está em outubro, já é dia 29, né? Então a gente já está entrando em outubro. Eu não acredito que em janeiro a pandemia tenha acabado. Acho que não. Né? Pelo visto, não. Mas, ao mencionar isso, aí você vai falar como eu falei lá atrás. Nesse contexto, durante o período de pandemia do novo coronavírus, o ensino à distância tem sido uma opção encontrada para solucionar a falta de aulas presenciais, contudo, a aquisição de aparelhos não é viável, visto que uma parcela da população ainda não possui a infraestrutura necessária para acompanhar. Entendeu? Aham. Então, sanada a sua dúvida? Sim, foi mais por essa questão do ser atemporal mesmo. Mas eu entendi, valeu. Beleza. Vamos lá, então, ó. Fala. Eu não sei se é um problema, mas eu achei um pouco diferente essa redação, porque eu tô achando ela muito direta. Isso, olha só, essa redação é direta e é bom ser direta. Mas é o que eu falo, cada um tem o seu jeito de escrever. Essa redação, ela faz o que ela precisa fazer. Entende? Deu para perceber? Não sei se vocês perceberam, né? Pelo visto, sim. Pelo visto, vocês perceberam. Essa redação, ela cumpre o papel que ela precisa cumprir. Essa redação, tecnicamente, não tira menos de 800. Tecnicamente, não tira menos de 800. Entendeu? Isso é uma realidade. Essa pessoa não tira nota... Assim, por enquanto, não cheguei lá embaixo ainda. Tem sempre como ficar melhor? Tem sempre como ficar melhor, que é na questão, por exemplo, da coesão, né? Porque a coesão não é só a ligação entre os períodos nem entre os parágrafos, mas também as escolhas lexicais que você faz. Então, a gente consegue perceber aqui que, por exemplo, no primeiro parágrafo, algumas seleções lexicais que deveriam ser feitas, que poderiam ser feitas para melhorar, né? Que foram as coisas que eu coloquei e marquei aqui para vocês, talvez essas dessem um plus para essa nota. Mas menos de 800, até agora, até a introdução, essa pessoa não tira. Se a gente chegar até lá embaixo, essa pessoa cumprir todos os objetivos, menos de 900 ela não tira, tá? Então, a gente viu que houve aqui uma interdisciplinaridade, cumpriu com o que tinha que cumprir. Talvez não foi da melhor forma, da forma impecável. Da forma impecável não foi, mas tudo bem, né? Não vai ser impecável também. Isso aí a gente sabe que escolha lexical, a gente vai sempre poder fazer algo melhor, né? Tanto é que, às vezes, quando vocês falam comigo, quando vocês me mandam uma redação, e aí eu comento sobre isso, eu falo, pô, aqui nessa frase você poderia ter usado outra palavra, né? Ia ser melhor, ia dar melhor para trazer a ideia, porque justamente tem sempre uma maneira melhor de fazer. Então, assim, a menos que você seja preciso o tempo todo e você cumpra, né? Tirar 1000 é muito difícil. Agora, tirar 1000 corrigindo de verdade, né? Tirar 1000 no Enem não é difícil, porque lá eles não corrigem de verdade. Mas tudo bem. Vamos seguir aqui a coisa. Mas essa observação que você fez, Inara, é uma observação real. Essa pessoa é direta. Ela foi direto ao ponto, fez o que tinha que fazer. Tá? Vamos lá. Nesse contexto, durante a pandemia do novo coronavírus, o ensino à distância foi... Aí vou marcar aqui, ó. E aí vou marcar aqui também, para demonstrar a incompatibilidade aqui.
Foi uma opção encontrada para solucionar a falta de aulas presenciais em escolas e universidades. Contudo, a aquisição de aparelhos de informática não é viável para uma parcela da população. Aqui, ó, essa parte aqui, talvez eu falasse mais, tá? Talvez eu falasse, contudo, a aquisição de aparelhos, ou então a aquisição de uma infraestrutura para a população marginalizada não tem sido cumprida, não tem sido atendida ou não é viável, visto que os espaços estão sucateados e não há uma... Como é que se fala? Logística que permita que esses aparelhos cheguem às casas, né? Então, talvez aqui eu falasse um pouco mais, tá? Nessa parte aqui de aquisição de aparelhos de informática, talvez eu não falasse aparelhos de informática, eu falasse aquisição de computadores que possibilitem o acesso às aulas virtuais. Entende? Talvez aqui com toda certeza, eu ampliaria, eu falaria de uma maneira melhor isso aqui, não sei vocês, tá? E quando ela fecha, né? Dessa maneira, o alcance da educação de qualidade é prejudicado pelo descaso do governo. Então, aqui, talvez eu colocasse o alcance da educação de qualidade é prejudicado devido à má distribuição dos recursos destinados a esse setor, né, o setor da educação. Talvez aqui eu falasse dessa maneira, assim, a questão do descaso, né, que também, de alguma maneira, dá a entender que o governo está cagando e andando, por mais que esteja, tá, gente? Todo mundo sabe que tá, mas eu acredito que a gente possa aí tentar, de alguma maneira, eufemizar. Vocês estão entendendo? Vocês entendem quando eu falo isso? Eufemizar? Quando a gente pode, de repente, ser menos agressivo? Vocês entendem isso? Aham. Beleza. Vamos lá. Aí, num segundo momento, a gente já vê aqui, ó, na linha de correção, por isso que eu falo, né? É sempre importante a gente pensar que a redação vai ser corrigida pelo computador, né? E essa redação, ela precisa chamar a minha atenção no olhar. Então, por exemplo, quando eu já olho para essa redação, eu já tenho os momentos perfeitos para a interdisciplinaridade, que são quais? A introdução, começando já, que vem ali o positivismo, corrente filosófica, aí quer dizer, mesmo que eu não vá ler com detalhamento, eu já vi que essa pessoa sabe, tem referências positivas de teorias e de conceitos aplicados num dado momento, e também eu já vejo Euclides da Cunha, eu já vejo os sertões. Veja que a posição aqui, ela é central, né? Aí você fala, mas o Euclides da Cunha está aqui. Em sua obra Os Sertões, me faz olhar a linha de cima automaticamente. Entendeu? Então, pode ser que a interdisciplinaridade esteja ruim, mas ela está lá. E se a gente está falando de uma correção de Enem, que é uma correção muito rápida, né? Tipo, talvez a pessoa não vá ler tudo, mas eu essa redação já bate no meu olhar, assim, essas interdisciplinaridades já batem no meu olhar. Por quê? Os melhores lugares para se fazer interdisciplinaridade são introdução e D2, sem dúvida alguma. Introdução e D2 são os melhores locais para fazer interdisciplinaridade. Tá bom? Eu não estou falando que você não pode fazer no D1, tá? O que eu falei foi bem diferente. Falei, os melhores lugares são introdução e D2. Por uma questão de primeiro contato. Tá? Se você colocar só... É que eu não sei se você vai conseguir fazer isso. Mas se você
olha para a sua tela agora, eu não sei o tamanho da sua tela, mas aqui na minha tela, o que eu vejo de cara é Positivismo, Sertões e Euclides da Cunha. Entendeu? Então, assim, normalmente se corrige de notebook, né? Um notebook parecido com o que eu estou aqui. Então, essa coisa de colocar a informação no lugar certo, colocar a informação estrategicamente, numa posição estratégica, é interessante e existe sim, tá? Então, vamos lá. A pessoa diz assim, ademais, o pouco acesso à ciência também traz danos coletivos. Nessa perspectiva, Euclides da Cunha, escritor pré-modernista, expôs em sua obra Os Sertões as contradições sociais presentes na região nordestina, isto é, as desigualdades existentes no país dificultam a circulação de informações científicas. Dessa forma, a escassez de conhecimento contribui para o isolamento social do indivíduo. Comentários sobre esse segundo desenvolvimento. Tem erro de concordância ali, as contradições sociais presentes. Tem erro de concordância. Aqui, ó. As contradições sociais presentes. E aí? Vai dos períodos, né? O primeiro período. Ademais, o pouco acesso à ciência também traz danos coletivos. Ela teria que falar quais são os danos? Não, o dano coletivo ela vai falar. Depois, ali da frente, ela vai falar. Mas eu acho assim, por exemplo, ciência, eu acho uma palavra muito problemática. Quando ela fala sobre pouco acesso à ciência, do que ela está falando? Porque, veja bem, ela mencionou lá no argumento dela que a gente tinha que considerar a ausência de políticas públicas e as minorias marginalizadas. Então, aqui ela tinha que falar, ademais, a questão das minorias marginalizadas, entende? Ela tem que começar com minorias marginalizadas aqui. Ela precisa falar sobre essas minorias. Mas ela vai falar lá embaixo. Cara, ela tem que começar falando. Problema, não interessa. Foi ela que botou. Se ela deixasse a redação, se ela não colocasse os argumentos claramente, quais eram, né? Que ela botou, os argumentos são ausência de políticas públicas e minorias marginalizadas, tá? Se ela não colocasse isso e só colocasse que é necessário considerar os aspectos, por exemplo, se ela não tivesse numa banca que fosse bacana botar os dois argumentos e ela colocasse é necessário considerar as vantagens e as desvantagens, e ela apresentasse a vantagem, desvantagem, ou os dois pontos de observância, e num D1 botasse um ponto de observância, no D2 colocasse outro ponto de observância oposto, aí tudo bem, mas aqui ela fala pouco acesso à ciência traz danos coletivos. Aí eu fico pensando, então calma aí, então o argumento dela é a falta de acesso à ciência e o desinteresse governamental. Vocês entendem o que eu estou falando? Uhum. Então, é nesse sentido. E aí, é claro que pode ser até que essa pessoa tire uma nota boa, mas estruturalmente falando, do ponto de vista assim, veja, ela estava indo bem aqui até o D1. Quando chegou no D2, que ela nomeou mal o argumento dela, aí o que rolou? Rolou essa problemática. Rolou a problemática de incompatibilidade entre o que está falando na tese e o argumento. Então, um argumento dela não serviu de nada. Ela pode usar Euclides da Cunha, pode falar dos sertões, pode falar da mina de ouro. De nada adianta, quer dizer, vai ficar um parágrafo bacana, mas esse argumento não foi citado. Então, a gente tem que ter muito cuidado, gente. O primeiro volta aqui. O segundo volta aqui.
o primeiro volta no primeiro período, o segundo volta no primeiro período do D2, no caso. E aí ela fala, nessa perspectiva, Euclides da Cunha, escritor pré-modernista, expôs em sua obra Os Sertões as contradições sociais presentes na região nordestina, isto é, as desigualdades existentes no país dificultam a circulação de informações científicas. Quando a gente pensa nos sertões, propriamente, é óbvio que a gente vai falar, né, sobre a questão como é que eu posso dizer, da marginalização, né, a gente vai falar sobre isso, até porque é uma obra de cunho determinista, a gente está analisando ali a Guerra de Canudos e tudo mais, né, a gente está falando aí sobre aspectos de determinismo racial, enfim, e tudo mais, mas eu não sei se a gente poderia falar, trazer Euclides da Cunha para associar com circulação de informação científica. Entendeu? Gente, calma aí que o interfone está tocando. Calma aí. Oi, gente, desculpa, cara, porque eu tô com o Vitor aqui, ele tá trabalhando, e eu também tô, só que ele tá no quarto mais distante, e aí eu tive que atender, cheguei lá, e o cara já tinha desligado, eu tive que ligar, enfim, voltei para falar com o Vitor, então foi mal. Mas como eu ia dizendo, eu não sei se eu usaria Euclides da Cunha como referência para falar da circulação de informações científicas como base aí, entendeu? Eu não sei se eu falaria dele.
Aí eu não sei também, porque o que acontece? Ele faz uma descrição, né, dentro da questão da obra, né? É uma obra muito extensa. Eu conversei com vocês que se divide em 3 partes e tal, mas o que ele vai falar nessa obra diz respeito à geografia ali de Canudos e toda a questão do cangaço, do banditismo. Ele vai fazer a divisão do homem para falar desse aspecto antropológico e sociológico do homem, do determinismo, que a gente já conversou, e ele vai falar da luta em si, do conflito em si. Então, não sei se propriamente eu poderia associar ciência a Euclides da Cunha com a questão do aspecto informacional não chegar a essas pessoas, entendeu? Estão me ouvindo? Aham. Então, assim, eu não sei se eu faria, eu não sei se caberia, entendeu? Eu não sei se caberia. Talvez eu falasse de Freud, porque Freud que fala, né, que a ciência não é uma ilusão, né, que ela pode nos levar a outro lugar de conhecimento, de discernimento, entendeu? Se eu não me engano, é Sócrates também que fala que sem ciência a vida seria uma espécie de morte, algo assim, eu não me lembro exatamente se é Sócrates, eu acho que sim. Então, talvez eu colocaria um filósofo aqui e não falasse sobre o Euclides. Então, é claro, numa leitura que não vai ser feita de uma maneira substancial, talvez passasse, mas é óbvio que eu não vou permitir isso aqui, porque a minha leitura, a minha correção não vai ser superficial, ela vai ser super aprofundada, então aqui essa interdisciplinaridade seria interpretada por mim como tipo assim, bonitona, quis colocar Euclides da Cunha, faltou o hífen aqui, ó. Quis botar Euclides da Cunha, mas aí acabou relacionando uma coisa que não tinha muito sentido, e aí ainda finalizou aqui falando a escassez de conhecimento contribui para o isolamento social do indivíduo, quer dizer, para vocês verem como, de fato, esse aqui era o argumento, escassez de conhecimento. Não tem nada a ver com minoria marginalizada. Que a escassez de conhecimento, tudo bem, a minoria marginalizada ela não tem o conhecimento. Não usaria escassez. Não usaria escassez. Escassez é algo muito para a geografia, escassez de água, escassez de recursos. Não usaria escassez. Mas veja que o argumento aqui era sobre a questão do conhecimento. Entendeu? Se ela falasse aqui, deve-se considerar a ausência de políticas públicas e a defasagem de conteúdo ou a defasagem informacional, aí esse D2 aqui estaria bom estruturalmente, porém Euclides da Cunha aqui não cabe. Vocês entenderam, gente? Aham. Tá? Então é isso. E aí, confirmando aqui o argumento, né? De que esse, na verdade, é o argumento, e não esse aqui. Então, ficou uma falha aqui de argumentação desse tópico para esse. Vamos lá. Vamos para a conclusão agora. Torna-se evidente, portanto, que a negligência das autoridades e a grande segregação do país colaboram para o atraso nacional. Grande segregação do país porque ela está pensando em minoria marginalizada.
Só que não foi isso que ela defendeu aqui. Colaboram para o atraso nacional. Sim. Do ponto de vista estrutural, perfeito. Começou ali com a expressão conclusiva, retomou a tese que ela colocou. Então, para um cara que não vai ler o D2, que vai fazer leitura dinâmica, essa redação aqui poderia tirar uma nota altíssima. Tá? Então, vamos lá, seguindo. Nesse viés, cabe ao Poder Executivo, por meio de políticas públicas, criar o projeto o qual disponibilize redes de comunicação com valores acessíveis, a fim de garantir o acesso à informação nas áreas mais precárias do país. Concomitantemente, o Ministério da Ciência e Tecnologia deve organizar campanhas as quais levem o conhecimento científico até os habitantes de regiões menos favorecidas, com o intuito de democratizar o alcance das novas descobertas. Assim, será possível a existência de uma nação menos segregada. Do ponto de vista técnico, essa conclusão tem tudo. Então, tem quem vai fazer, tem o que vai fazer, tem por meio de quê, tem detalhamento, tem finalidade, tem frase de efeito aqui finalizando, casando com o título, entendeu? O problema se concentrou mesmo no D2. Tá? Mas aqui, ó, enfim, eu já estou dando spoiler de conclusão, né? Nem deixei vocês falarem, desculpa. Mas aqui está faltando alguma coisa? Não está, ó. Poder Executivo, por meio de algo, fazer algo, ó, o detalhamento aqui, ó, o qual disponibilize, nananã. Poderia ter colocado uma vírgulazinha aqui, né? Mas também não é uma obrigação. Ainda botou outro detalhamento aqui embaixo, as quais levem o conhecimento, nananã. Então, aqui tiraria 200. Aqui tiraria 200. Erro de gramática, tiraria ali 160, porque errou 3 coisas. Esqueceu o hífen, errou uma conclusão, errou uma concordância e teve incompatibilidade de tempo verbal. Deixa eu pegar a minha calculadora aqui para eu fazer. Calma aí. Ó, tiraria 200 na conclusão. Tiraria 160 na gramática. Tiraria 160 na coesão. Em registro, também tiraria 160. E talvez na coerência, 120, porque deu esse impacto aí da questão da argumentação, né? Que é a competência 3, tiraria 120 na 3. Porque está gerando a incompatibilidade. E essa nota dá o quê? 800. Tiraria 800, entendeu? Para a medicina, é pouco. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se essa pessoa, veja, essa pessoa tirou 800, porque onde ela mais se ferrou foi na competência 3. Mas imagine se ela tivesse escolhido bem a interdisciplinaridade e o nome do argumento dela. No baixo, ela aumentaria aí mais uns 120. E aí já seria 920. Ah, mas 920 também, pô, não tá ainda top. Não tá a cereja do bolo. Cara, mas é uma boa nota, entendeu? Só os detalhes que, obviamente, a gente vai construindo ao longo do tempo, entendeu? Então, não tem jeito. Por isso a importância de toda semana fazer redação. Toda semana. 2 semanas que você já não faça, já dá uma diferença. Entendeu? Enfim, acho que essa fechou. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Ou vamos seguindo aqui? Opa! Alguma pergunta, gente? Ou tudo ok? Podemos ir para a próxima? Pode. Tá bom, então.
Vou para a próxima aqui. A Revolução Industrial foi um marco científico que demonstrou como a tecnologia poderia ser usada de forma benéfica. Nesse viés, desde então, a evolução foi contínua, a qual modificou a vida de todos os cidadãos no que tange ao desenvolvimento humano e ao progresso industrial e econômico. Então, ó, a Revolução Industrial, normalmente a gente coloca com... Deixa eu aumentar aqui para vocês visualizarem melhor. Normalmente a gente coloca o nome do processo todo em letra maiúscula, né? Então, Revolução Industrial, com letra maiúscula também. Vou destacar aqui. Tem corretor que não liga para isso, tem corretor que liga. Então, sugiro colocar as duas com letra maiúscula. Foi um marco científico que demonstrou como a tecnologia poderia ser usada de forma benéfica. Show! Nesse viés, desde então, a evolução foi contínua, a qual modificou a vida de todos os cidadãos no que tange ao desenvolvimento humano e ao progresso industrial e econômico. Boa também. Boa também. Se não fosse essa palavra aqui também, todos. Né? Não foram todos que evoluíram. A gente, quando estudou realismo, naturalismo, parnasianismo, a gente viu que o progresso industrial não foi compatível com o progresso social. Então, não posso dizer que modificou a vida de todos os cidadãos. Entenderam? Beleza. Então, aqui é muita gente. E aí, o que acontece? Aqui, qual é o comentário que a gente pode trazer sobre esse primeiro aqui? O que ficou faltando? Tese? Ficou faltando a tese. Ficou faltando a tese. Os argumentos não foram colocados. Tipo assim, é claro que já existe meio que um posicionamento quando ela fala que desde então a evolução foi contínua. Isso já é ela se mostrando, né, do ponto de vista assim, de que ela acha que foi uma evolução ok e tal. Tá, beleza. Mas, e aí? Qual seria a tese dela? Quais são os argumentos dela? Não sei. Não foi colocado, então não sei. Não foi colocado aqui. Né? Então, ficou faltando uma parte. Já. Então, o que ela fez? Ela contextualizou ali, falando da Revolução Industrial e tudo mais. Aí, depois, ela trouxe a questão do desenvolvimento humano, do progresso industrial e econômico, que diz respeito às contribuições, porque o nosso tema, olha só, nós temos contribuições da ciência e da tecnologia no cotidiano. Então, ela fez uma menção aqui ao tema, pegando um dos vieses possíveis, porque quando eu dei esse tema lá que eu mandei para vocês, esse era um dos vieses que você poderia utilizar. Só que ela não colocou a tese, o último parágrafo da introdução que demonstra quais são os seus argumentos. Então, ficou faltando isso, tá? E aí, se fica faltando isso, por exemplo, para a introdução, a pessoa já perdeu um tópico ali, um ponto da competência 2. Porque a competência 2 é a competência de quê? É a competência que fala da tipologia. E a tipologia dissertativa lida com uma introdução que apresenta o tema, que faz uma contextualização e que traz a tese explícita.
No caso aqui, ela já não está com 200 na competência 2. Ela já caiu para 160, tá? Vamos lá. Só que, veja, existe uma preocupação da coesão dela, né? Ela botou um nesse viés, ela agora começa em primeira análise, né? Ela tem, ó, ela bota demais, ela bota evidencia-se, portanto. Em todas as conexões de passagem do parágrafo 1 para o 2, ela liga, entendeu? Então, é uma redação que ela tem uma boa estrutura, ela apresenta uma boa estrutura, porém, quando a gente peca nesse ponto, né, no ponto de tirar a tese, a gente já tem uma perda automática, né? Porque aí, se eu não conheço a tese, como é que eu vou saber que ela criou aí, né, na verdade, a associação correta? Entendeu? Então, vamos lá, ó. Ficou faltando a tese, vou escrever aqui, vou botar aqui. Ó. Ficou faltando a tese com os 2 argumentos. Vamos lá. Em primeira análise, o desenvolvimento humano progride a cada avanço da tecnologia, o que oferece estabilidade e conforto para a sociedade. Aqui digitou errado. Então, olha só, vocês estão vendo que o que aconteceu aqui? Ela está falando do desenvolvimento humano. Então, para ela, essa aqui era a tese. Vocês conseguem enxergar isso? Se ela aqui embaixo, ó, aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Para ela, a tese foi colocada, que ela botou aqui. E como resolve isso? Vocês estão entendendo? O pensamento dela foi que ela colocou a tese sim. Porque ela bota ali desenvolvimento humano e bota aqui no D1. Ela bota progresso industrial e econômico, e aqui ela bota progresso industrial e econômico. Entende? Vocês enxergam isso? Fala aí comigo. Sim. Vocês estão vendo essa parada? Então, esse é o ponto. Para a pessoa que escreveu, ela acha que ela botou a tese, porque ela repete isso, assim. E nesse sentido, com o pensamento dela, a gente consegue ver que para ela não estava faltando nada na introdução. Que o fato de ela ter dito que a Revolução Industrial foi um marco científico que demonstrou como a tecnologia poderia ser usada de forma benéfica, era o suficiente para ela apresentar o tema e contextualizar. Não foi suficiente. Então, a gente precisa reorganizar isso aqui, né, essa introdução, para a gente poder ter claramente quem é quem. Quem é quem aqui nessa história? Né? Qual é a frase que você está colocando para contextualizar? Qual é o tópico que você está colocando para apresentar o tema da redação? Qual é o seu argumento? Né? Então, eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. Acho que esse é o ponto mais importante de toda a história. Tá? Em primeira análise, o desenvolvimento humano progride a cada avanço da tecnologia, o que oferece estabilidade e conforto para a sociedade. Aí, olha só, aqui, ela poderia ter parado aqui, ó. Em primeira análise, deixa eu dar um rapidinho. Em primeira análise, o desenvolvimento humano progride a cada avanço da tecnologia. Ela poderia ter parado aqui. Aí, ó, nesse sentido, oferece estabilidade e conforto. E aí, enfim, seria uma outra explicação. Mas ela quis se alongar. Então, ok. Quanto a isso aqui, é só uma sugestão.
Porque o primeiro período, tanto do D1 quanto do D2, eles são para retomar o que você disse, não é para você explicar nada. Quando você faz o que oferece estabilidade, você já está se alongando. Não precisa se alongar, tá? Então, beleza. Segundo o filósofo suíço Rousseau, esse suíço aqui não tem por que ter letra maiúscula, tá? Suíço não é Suíça. Suíço é um adjetivo. Adjetivos não precisam ter letra maiúscula, tá? Então, segundo, nem o filósofo também não precisa, tá? Então, essa parte aqui, ó, letra minúscula mesmo. Deixa eu marcar aqui. Filósofo suíço Rousseau, segundo o filósofo suíço Rousseau, o homem é o produto do meio em que vive. Nessa perspectiva, em uma era de avanços, o indivíduo é criado para se adaptar às mudanças frequentes da ciência e utilizá-las ao seu favor. Desse modo, mediante as situações de crise, os indivíduos que detêm o conhecimento científico necessário têm a capacidade de mudar a perspectiva negativa do momento por meio da criação de instrumentos tecnológicos. Bacana, mas vamos lá, vou esperar vocês criticarem. Diz aí, quais são os pontos aí que a gente pode corrigir? Fica faltando a crase, né? Não sei também, mas eu acho que sim, ali naquele é criado para se adaptar às mudanças. Sim. O que mais, pessoal? Utilizá-las. Acento no A. Utilizá-las a seu favor. Não precisa desse O aqui, não. Inara, Sara, Tainá, Caio, o pessoal que está aí. O que tem aí mais? César, ali naquela parte, os indivíduos que detêm o conhecimento científico necessário, teria que estar entre vírgulas o que detém? Calma aí, aonde, amor? É na quarta linha. Desse modo, mediante as situações de crise, os indivíduos que detêm o conhecimento científico necessário não precisa ter porque não é todo indivíduo, são os restritos. Eles é que têm a capacidade de mudar e eles que serão melhores. Entendi. Então eu pensei exatamente o contrário, mas tá tudo bem. O que mais? Tem mais nada errado aí? Questões gramaticais. E aí? O tem precisa de ação? Sim. Está falando dos indivíduos que detêm o conhecimento científico necessário, têm a capacidade. Então, aqui, concordância verbal. Né? Tem. Tem com acento, terceira do plural. Tem sem acento, terceira do singular.
Mais alguma coisa? Aquilo, o negativo ali não seria relativa? Você não tem sempre isso? Cuidar, falar certo e errado? Não, negativa não tem problema. Não, porque ela fala de crise, amor. Ela fala certo, ó. Mediante as situações de crise, os indivíduos que detêm o conhecimento científico necessário têm a capacidade de mudar a perspectiva negativa do momento por meio da criação de instrumentos tecnológicos. Então, na verdade, ela está falando que as pessoas têm a capacidade de mudar a crise. Está errado, não. O que é relativo é certo e errado. Correto e incorreto. Isso é uma coisa que a gente deve evitar. Beleza. Tainá, algum comentário sobre esse D1? Por enquanto, estou pensando aqui, acho que não. Sara, algum comentário? Caio, algum comentário? Alguma coisa a mais aí? Uma vírgulazinha aqui, né? Acho que só. Acho que só. Não tem o que falar, não. Usou interdisciplinaridade, né? Explicou direitinho. Finalizou de uma forma extensa? Sim, mas não ficou ruim, não. Vamos para o segundo. Vamos para esse D2 aqui agora. Ademais, o progresso industrial e econômico está diretamente ligado às novas tecnologias. De acordo com o empresário americano Steve Jobs, elas podem ser usadas para mover o mundo. Nesse contexto, a fé na ciência tem se mostrado plausível, visto que visto que criações como máquinas de produção, por exemplo, tornam a demanda pelos produtos maior, o que gera lucro não só para o proprietário, como para o país devido à movimentação de renda no local, além de aprimorarem o processo de cada produto, o que torna eles mais modernos. E aí, comentários? O progresso industrial e econômico está diretamente ligado às novas tecnologias. Esse primeiro período aqui está perfeito, não tem nada para dizer. Quero que vocês comentem sobre o restante. Eu acho que mais a estrutura, né? Tá, não sei, tá um pouco diferente. Inari, explica melhor o que você falou. Você falou muito, muito amplo. A estrutura do segundo e do terceiro período. O terceiro tá muito grande e ela tá explicando e parece que não tem uma finalização. Exatamente. Na verdade, olha só, ela está explicando. Sabe qual foi a finalização dela? Foi essa parte aqui, ó. O que torna eles mais modernos. Ela poderia ter parado aqui, ter falado assim, dessa forma, os produtos se tornam mais modernos e atraem o público, não, entendeu? Tipo, ela poderia ter falado alguma coisa assim. Mas aqui, ela fez a citação, parou, aí trouxe o contexto da citação para explicar essa questão, e aí se estendeu, né? Aqui, ó. Se estendeu. Tá vendo? Explicou pra caramba. Aí, vamos lá. De acordo com o empresário americano Steve Jobs, elas podem ser usadas para mover o mundo. Aqui, esse elas, eu colocaria um substantivo e não um pronome. Eu colocaria, mesmo que... mas ela falou assim, ó, está diretamente ligado às novas tecnologias.
Então, eu começaria, para poder ter problema, para poder não ter problema, talvez eu começasse. Ademais, o progresso industrial e econômico está diretamente ligado às novas tecnologias. Ponto. Essas ferramentas, de acordo com o empresário americano Steve Jobs, podem ser utilizadas para mover o mundo, vírgula, uma vez que aí eu seguiria a onda, entendeu? Eu acabaria somando, eu acabaria acoplando esse segundo período dela com o terceiro período dela. E talvez fizesse uma conclusão um pouco mais extensa, pegando a partir dessa hora em que ela fala que tem o lucro, não só para o proprietário, mas para o país em que a movimentação acontece. Entendeu? Então, assim, realmente, quando ela começa aqui e só termina aqui embaixo, ela perde a oportunidade de repente, acoplar a fundamentação com a explicação e depois finalizar. Mas vamos lá. O que a gente pode notar aqui? Ó? Nesse contexto, a fé na ciência tem se mostrado plausível, visto que criações como máquinas de produção, por exemplo, tornam a demanda pelos produtos maior, o que gera lucro não só para o proprietário, como para o país, como também para o país, devido à movimentação de renda no local. Ponto. Dessa forma, aprimora-se o processo de cada produto, vírgula, o que os torna mais modernos. Então, tem questões aí de gramática também, ó. A gente não fala que torna eles, a gente não bota pronome pessoal como pronome oblíquo. A gente só usa pronome pessoal para sujeito. Então, é o que os torna, tá? Eu vou tirar aqui, ó. Tá? Máquinas sem acento aqui, todas as proparoxítonas são acentuadas, então precisamos botar acentinho aqui. Não só para o proprietário, vírgula, como também para o país. O que mais, gente, que tem de gramática para resolver aí? Ali, devido à crase? Isso. Devido a... Eita. Ó. Mais alguma coisa? Antes do visto que, tem vírgula, ó. Tá vendo? Vamos lá. Evidencia-se, portanto, que o universo da ciência está em todas as áreas do cotidiano de um indivíduo. Destarte cabe ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações continuar a progredir nesse âmbito, que pode facilitar cada vez mais as atividades em geral, por meio do investimento de verbas em centros de pesquisa, para que os benefícios ofertados possam crescer. Assim, a tecnologia moverá o mundo. Comentários aí sobre a conclusão.
O todas? Todas é uma palavra que a gente evita. A gente evita a todo custo, tá? Vamos lá. Destarte cabe ao Ministério da Ciência, Tecnologia. Eu não colocaria Destarte aqui, porque Destarte é igual a dessa maneira. Então, é para fechar. Não é para iniciar a explicação. Aqui eu colocaria, nesse sentido, tá? Cabe ao Ministério, aí aqui, ó, letra maiúscula, continuar a progredir nesse âmbito, o qual pode facilitar cada vez mais as atividades. Em geral, está muito genérico. Tem que melhorar essa delimitação. Atividades o quê? Atividades científicas, tecnológicas, escolares, o quê? Que atividades são essas? Aí, por meio do investimento de verbas em centros de pesquisa, então, ó, botou quem vai fazer, botou o que vai fazer, botou o detalhamento, botou por meio de quê e botou a finalização, para que os benefícios ofertados possam crescer. Assim, a tecnologia moverá o mundo. Mas quem falou que a tecnologia vai mover o mundo foi o Steve Jobs. E aí ela quis pegar um pouco dessa onda do Steve Jobs. Tudo bem. Mas aí, como é que ela poderia ter feito? Ela poderia ter falado assim, a tecnologia, de fato, poderá ou moverá o mundo. Se ela bota um de fato, tipo, ela quer falar realmente vai mudar. Quando ela fala dessa maneira, a tecnologia de fato moverá o mundo, o que ela está fazendo com a fala do Steve Jobs? Steve Jobs falou que vai mover o mundo. Ele não falou que de fato vai mover o mundo. Então, ela dá um peso maior para a declaração dela. Mas ela se apropriou um pouco do que o Steve Jobs falou. Sim, mas ela não plagiou. Ela está colocando um reforço argumentativo, que é o de fato, que é o realmente, para poder validar o que ela falou, para poder dar mais força ao que ela falou. Então, assim, nessa conclusão, eu seria mais específica. Tipo, como que o Ministério da Ciência e Tecnologia vai continuar a progredir nesse âmbito? O que eles vão fazer para continuar a progredir nesse âmbito? Entende? Tipo, eu quero detalhes, eu quero aprofundamento, eu quero que... pode facilitar cada vez mais as atividades. Que atividades? Atividades relacionadas a quê? Eu quero isso, eu quero entender por completo essa conclusão. Tá? Então, também seria uma redação que ficaria ali no entorno de 800, mas que tem que ter especial atenção aqui. A parte gramatical seria prejudicada, a parte estrutural também, né, porque ficou faltando uma revisão aí dessa introdução, para delimitar bem o que é a tese, como ela deve aparecer, como que a gente introduz o tema, como é que é a contextualização, tá? Então, acho que a partir dessas questões que a gente viu, acho que a gente pode melhorar cada vez mais o nosso texto, entendeu? E veja, vocês são pessoas, vou salvar aqui para depois passar, vocês são pessoas que vocês têm já uma prática de escrita, né? Mas, eventualmente, isso vai acontecer. Eventualmente, vocês vão cometer erros. Eventualmente, vocês vão trocar argumentações. Vocês vão achar que fizeram uma tese e não fizeram. Cara, acontece. O lance é a gente poder olhar o que a gente fez
repensar sobre o que a gente fez e tentar ser o mais específico possível, tá? Eu vou encerrar por aqui. Vou postar esse material lá depois do almoço, que eu vou almoçar agora que eu estou morrendo de fome. Vou postar lá na plataforma. Baixem, se preciso for, assistam a aula de novo, tá? Para vocês poderem equacionar aí essas dúvidas. E qualquer coisa, já sabe, me manda mensagem no privado, preferencialmente à noite. Tá bom? Eu já esqueci de te mandar mensagem ontem. Eu posso te chamar hoje à noite? Pode sim. Beleza. Então tá. Beijão, galera. Até amanhã. Beijo.